Bom, galera, voltando aqui no canal do Lessa com mais informações, ainda repercutindo a entrevista coletiva de ontem, a longa entrevista coletiva, que rendeu algumas boas respostas, principalmente ali do presidente Mário Bittencourt, e ele falou sobre reforços na próxima janela, se o Fluminense vai contratar ou não mais jogadores, em relação a possíveis vendas no meio do ano. Tá aí algo que preocupa muito o torcedor e que é uma realidade, e o Mário foi muito franco em relação a isso, e também sobre John Arias ter se emocionado ontem no vestiário. São respostas muito interessantes que eu vou trazer aqui para vocês a partir de agora, começando inclusive com essa resposta sobre, primeiro, o Fluminense vai contratar mais reforços, além do Thiago Silva? Vai vender? Como vai ficar isso? O Mário respondeu. Primeiro até para o Mário, você desde o ano passado, você sempre bateu na questão de pés no chão e austeridade financeira aqui no Fluminense, sempre deixou claro que não é 100% as contas aqui. Agora dia 14 abre novamente a janela para a Europa. Ano passado vocês seguraram algumas vendas, até pegando o gancho do próprio Arias agora também. Como que o Fluminense está trabalhando agora para essa nova abertura de janela, principalmente na questão financeira, para segurar jogadores? E o Diniz, como você pensa numa possível perda de jogadores agora, a partir de junho? A gente ano passado fez uma escolha, né? E escolhas têm consequências, né? Ano passado nós conseguimos fazer essa escolha, e você imagina que não é fácil estar sentado nessa cadeira aqui. Em 2022 nós precisamos fazer uma venda para fechar o ano. Eu fui muito criticado por ter feito essa venda, mas foi essa venda que fez com que a gente mantivesse todos os salários em dia, que a gente conseguisse chegar em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro e classificar para a fase de grupos da Libertadores, que a gente acabou ganhando. Ano passado eu fiz o inverso. E é muito curioso, não vou citar nomes, até porque algumas pessoas que escreveram sobre isso ano passado são minhas amigas, né? Eu sou amigo de alguns jornalistas, me relaciono muito bem, até porque sou de uma família de jornalistas, etc. E aí foi muito engraçado, porque o jornalista que até é meu amigo, assim, que a gente está muito bem, havia feito uma crítica em 2022 que eu tinha comprometido desportivamente por ter feito a venda. E em 2023 ele, não me criticando duramente, mas disse: olha, veja a posição do presidente do clube, agora ele comete uma irresponsabilidade financeira ao não vender o André. Então, na verdade, essa cadeira aqui, a gente nunca está certo. Se a gente não vende, se a gente vende, a gente comprometeu desportivamente, se a gente não vende, a gente comprometeu financeiramente. Na verdade, não é nada disso. A gente precisa fazer escolhas e tomar decisões nos momentos que o clube passa. Naquele momento havia possibilidade, e eu não escondo de ninguém que esse ano, se não acontecer nenhum evento extra financeiro do clube, a gente obviamente vai ter que fazer uma venda, uma ou duas vendas no meio do ano, para que a gente possa manter as contas do clube equilibradas. Eu repito muito isso nas entrevistas, porque o clube mudou de prateleira, não só do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista desportivo, mas as agruras ainda são muitas, porque a dívida deixada no passado é muito grande, e a gente obviamente está... Esse bom trabalho que a gente vem fazendo nos dois campos vai nos gerar certamente no futuro, eu espero que seja próximo, a chegada de um aporte financeiro, de um investimento, para que a gente possa definitivamente equilibrar e zerar a pedra. Mas por enquanto a gente precisa fazer as vendas, e eu vou citar aqui um clube do Rio de Janeiro, que é o Flamengo. Eu não sei se procede, mas vi hoje uma notícia de que o Flamengo estaria fazendo a venda do Fabrício Bruno. Então você imagina, se um clube que tem uma situação financeira extremamente superior à nossa, não só em faturamento, como equação de dívida que foi feita ao longo de 10 anos pela gestão anterior, se esse clube precisa vender jogadores para poder se manter ativo no mercado, etc., imagine um clube que fatura, sei lá, 3 vezes menos. Então a gente vai precisar fazer sim as vendas, e faz parte. Outros tantos clubes vão vender jogadores no meio do ano também, e a gente vai obviamente tentar se equilibrar dessa forma no campo e também financeiramente. Mário, agora a gente está chegando aí quase em junho, já uma reta final ali de primeiro semestre, já dá para fazer um balanço em relação à formação do grupo, do que deu certo e do que não deu certo, para a gente ter uma noção de qual será a postura do Fluminense nessa próxima janela de transferências, se além da chegada do Thiago Silva, a tendência é chegar mais jogadores para suprirem possíveis necessidades que não foram
supridas agora com a chegada desses reforços? Bom, Vitor, boa noite. Primeiramente, esse tipo de avaliação que a gente faz, ele não é uma avaliação. Em meio de temporada não se faz uma avaliação se deu certo ou se deu errado a temporada, porque ela não acabou. Né? No meio da temporada a gente faz uma avaliação se a gente está precisando de alguma peça extra, ou por causa de uma lesão que a gente perca, ou por causa de alguma perda que a gente possa ter por venda, né, de atleta. A princípio, nesse momento, diria para você que com a chegada do Thiago Silva, se o grupo se mantiver do jeito que está, a gente está muito satisfeito com o que tem no grupo, e a princípio a gente não faria nenhuma contratação extra, a não ser uma grande oportunidade, que eu sempre digo, às vezes a gente tem uma grande oportunidade no meio da temporada, a gente faz. Mas, enfim, diante de todas as lesões que a gente teve recente, diante do, como o Fernando falou, de que o time no início do ano não estava performando como a gente deseja, e que a gente ainda esteja numa crescente, e a gente aqui olha muito como contexto, como todo, né, como grupo. Às vezes, e aí também aqui não é uma crítica porque vocês não estão no dia a dia conosco, mas às vezes tem jogadores que podem não estar aparecendo, que estão performando muito bem para o externo, mas estão performando muito bem internamente, estão nos ajudando nos treinos, né? Eu ontem estava vendo um pedacinho do treino e pensando nisso, né? O quanto é bonito, né? Você vê jogadores que estão ali sem a titularidade, se dedicando no treino como se titulares fossem, e isso faz com que aumente a competitividade do time titular. Não é fácil você ter um grupo de 30 jogadores de alto nível e o treinador só pode colocar 11 para jogar. Então a gente está muito tranquilo com relação a isso, assim, não tem, nesse momento a gente não fala sobre nenhum nome específico para frente, e vamos avaliar, obviamente, com o crivo do Fernando, com a avaliação dele, mas estamos muito, muito tranquilos. Galera, muito importante, tá? Não esquece aí do like, de se inscrever aqui no canal também, tá? Deixar seu comentário aí, sempre bom lembrar vocês. É de graça, não custa nada, ajuda muito aqui, né? Faz com que o YouTube possa recomendar mais os vídeos aqui do canal do Lessa, então conto com vocês. E na descrição aqui, na descrição do vídeo, no comentário fixado, tem um link para Mais Ágil, parceiro aqui do canal do Lessa, que é uma empresa no mercado financeiro que trabalha na antecipação do fundo de garantia, do FGTS, daquele dinheiro que você que está paralisado lá, que você não tem como mexer, né? Está retido, e você pode solicitar, através da Mais Ágil, a antecipação dessa grana para esse dinheiro cair na sua conta. O que você tem que fazer para isso? Né? As condições, é muito importante se informar bem, saber de tudo, detalhadamente, para não tomar uma decisão errada. Para isso tem uma equipe da Mais Ágil pronta para te atender, só entrar em contato através deste link aqui, beleza? Bom, vamos lá. Em relação a essa questão da venda, primeiro, de reforços, né? O Mário fala que está satisfeito com o elenco, né? Se não tiver nenhum grande problema, ou se não surgir uma grande oportunidade de mercado, o Fluminense está satisfeito com o elenco que tem à disposição neste momento, e ele foi bem direto em relação a isso. Portanto, a gente não, pelo que ele falou, a gente não precisa esperar, ou a gente não deve esperar uma atuação mais forte do Fluminense nessa próxima janela, em busca de reforço. Apesar dos reforços que chegaram não terem dado o retorno que a gente esperava até agora. Né? Isso é fato. Até agora, somente o Marquinhos apresentou alguma coisa ali. O restante, ninguém convenceu. Mas, enfim, no futebol tudo muda muito rapidamente. Pode ser que daqui a um mês, 2 meses, né, o desempenho em campo possa forçar a diretoria a mudar de ideia. Por enquanto, essa é a resposta do Mário. Em relação à negociação, ele fala não só em uma venda, como até 2 vendas. Ou seja, ele pode vender 2 jogadores no meio do ano. Um deles, certamente, está evidente que é o André. Eu vou dizer para vocês aqui, eu já ouvi mais de uma pessoa internamente no clube, que tem muita gente já contando que, cara, o André vai voltar de lesão. Assim, o André vai se recuperar e ele talvez não vista mais a camisa do Fluminense. Tem muita gente já trabalhando com essa possibilidade. Se vestir vai ser em poucos jogos, porque, assim, na realidade, a própria comissão técnica já não está contando com esse retorno do André. Já está trabalhando numa realidade que não terá mais o André à disposição. Se vai acontecer, a gente vai ter que esperar concretizar. Mas essa fala do Mário, ela é muito evidente nesse sentido. O clube vai precisar vender para manter as contas em dia. E pode não ser só o André. E aí, se não é só o André, quem mais vai sair? Martinelli, Alexander, John Kennedy, Arias, que vai ser alvo do mercado.
Aí passa a assustar um pouco mais, porque o André, querendo ou não, é muito ruim, mas todo mundo sabe que esse momento iria chegar. Mas perder outro jogador importante para o time seria um baque, certamente. Enfim, mas é algo que, se o André for vendido por um valor muito alto, aí talvez não seja necessário negociar. Aliás, negociar outro jogador. Mas se não chegar a proposta que o André se espera pelo André. Um ponto que eu gostaria de acrescentar aqui em relação quando o Mário fala do Fabrício Bruno, são situações completamente diferentes. Né? O Fabrício Bruno está saindo por uma fortuna do Flamengo, jogador de 28 anos, saindo por 83 milhões de reais. Não é porque o Flamengo está desesperado, não é porque o Flamengo tem que vender. O Flamengo está vendendo porque é um grande negócio para o West Ham. É por isso que o Flamengo está vendendo o Fabrício Bruno. Porque os caras estão botando um caminhão de dinheiro num jogador de 28 anos. É a diferença de um clube que está num estágio muito avançado, financeiramente falando, equilibrado, sem dívida, tem dinheiro em caixa e não precisa justamente fazer o que o Fluminense tem que fazer. Vender desesperadamente para manter as contas em dia. A grande diferença é essa, né? São situações completamente diferentes aí. Vou falar em John Arias, ontem ele perdeu um pênalti e eu destaquei isso na transmissão. Como a torcida do Fluminense reagiu imediatamente apoiando o Arias, né, gritando o nome dele, e naquela energia ali, logo em seguida, sai o gol de John Kennedy. E o Mário revelou que o Arias se emocionou no vestiário com isso. Isso é muito bacana, muito legal. E o Mário falou algo que realmente eu concordo. Quando a torcida do Fluminense entra com aquela sinergia, aquela comunhão, quando rola aquele entrosamento do campo com a arquibancada, muda muito o ambiente. E isso aconteceu ontem. Olha só o que o Mário disse. Talvez a torcida não tenha percebido, mas a energia foi tão boa em apoiá-lo com a perda do pênalti, que a bola entrou logo em seguida. Então, assim, eu sou um torcedor de arquibancada, sabe? Eu vim da arquibancada. E se as pessoas soubessem o quanto vale o que foi feito hoje, eu sei que foi feito porque o Arias entrega muito para nós, mas mesmo aqueles que às vezes não estão entregando a nós, se o comportamento como esse de hoje se repete, se ao invés de uma vaia ou de um xingamento após um erro, a gente receba um incentivo, isso é falado dentro do vestiário sempre. Isso foi falado hoje no vestiário, sabe? Quando eu fui cumprimentá-lo depois do jogo, ele estava leve e extremamente emocionado pelo fato da torcida ter perdoado a perda do pênalti. E as coisas confluem assim. O que me preocupava muito no início do ano, desse ano, e eu falo não como presidente, como torcedor, é a energia, sabe? A energia no passado, assim, a gente tinha certeza que a gente ia conseguir a nossa maior conquista, porque era tudo muito bom nos jogos fora, nos piores momentos que a gente passou. Tava todo mundo com a faca no dente, sabe? E agora essa faca no dente está voltando para todo mundo, para nós também dentro. Estou reconhecendo aqui que nós todos precisávamos recolocar a faca no dente. Bom, eu acho que quanto a isso não resta a menor dúvida. Né? É claro que o torcedor reage àquilo que acontece em campo, não tem jeito. Para o torcedor chegar junto, apoiar, fazer uma festa, gritar o tempo inteiro, o time precisa também, né, justificar em campo, mas é fato que quando a comunhão acontece como foi no ano passado, aquela energia, parecia assim, todo mundo numa mesma sintonia, jogadores, grupo, arquibancada, realmente o Fluminense fica muito mais forte. E tomara que a partir de agora, na temporada, nesses momentos mais importantes que virão por aí, isso possa acontecer novamente. Beleza, pessoal? É isso, né? Ao longo desta quinta-feira a gente volta com mais informações aqui no canal do Lessa. Deixa aí o seu like, por favor, não se esqueça, tá? De deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também o seu comentário. Tamo junto, um abraço.